grandiosa pergunta. Ele faz com propósito. Que dizem os homens que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor Jesus disse a Pedro: não foi carne e sangue que te revelou, mas o Pai que está nos céus. Aí o que o Senhor Jesus disse? Eu edificarei. Ele disse: tu és pedra, mas eu sou uma rocha, porque as palavras no grego lá fornecem para nós essa visão clara. Ele diz: sobre esta pedra, ele, falando dele mesmo, eu edificarei a minha igreja. Você pode ver, primeiro Cristo, depois a igreja. Essa verdade permeia todo o Novo Testamento. Vamos aqui, por favor, quero que vocês notem algo maravilhoso aqui em 1 Coríntios, o capítulo 12. Veja que coisa tão grandiosa nós temos aqui. O capítulo 12, o versículo 12, porque você tem que compreender que esse Cristo, ele é todo inclusivo, ele é corporativo. E olhe bem aqui, 1 Coríntios 12, 12, diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Preste atenção nesses dois advérbios. Assim também. Estão vendo? Assim, de natureza igual. Quando ele diz também, inclusão. Assim também, isto é, de natureza igual. Inclusão, também, inclusão. O que ele diz? Com respeito a Cristo. Então você pode ver que este Cristo é todo inclusivo. Você vê que este Cristo é corporativo. À medida que você vai vendo Cristo, à medida que você vai tocando em Cristo, você vai tocando no corpo de Cristo, na realidade dela, da igreja do Senhor Jesus. Um outro exemplo para vocês olharem, está lá em Atos 9, vou apenas citar, quando o Senhor Jesus se encontra com Saulo. Isso é tão claro, porque você sabe muito bem que Saulo estava perseguindo a igreja do Senhor Jesus. Saulo não estava perseguindo Cristo, porque na mentalidade dele, a concepção clara dele, Jesus estava morto e sepultado num túmulo lá em Jerusalém. Ele tinha consciência disso. Em algum lugar ele deveria estar. Então ele não tinha nada a ver com Cristo. A perseguição dele era o corpo de Cristo, era a igreja do Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus se revela a Saulo, o que ele diz a ele? Saulo, Saulo, primeiro chamamento celeste, porque me persegues. Ele não perseguia ao Senhor Jesus, ele perseguia a igreja do Senhor Jesus. Sabe por quê? Quando você toca em Cristo, você toca no corpo de Cristo. À medida que você vai estudando o tabernáculo, à medida que você vai vendo Cristo em primeira instância, naturalmente você vai tocando a realidade do corpo de Cristo. Oh, irmãos e irmãs, é isso que Deus quer que nós contemplemos. É isso que Deus quer que nós venhamos ver. Essa carência de visão espiritual que nós temos hoje. Essa necessidade de poder contemplar essa beleza maravilhosa, extraordinária de Cristo e a igreja. Porque à medida que você vai vendo Cristo, você vai vendo a realidade clara, com clareza, a funcionalidade da igreja do Senhor Jesus. E todos os problemas que nós temos em relação à funcionalidade da vida e do corpo de Cristo está na nossa deficiência de ver quem é Cristo. Porque à medida que nós vemos quem é Cristo, irmãos e irmãs, como nós nos submetemos, como nossas máscaras, nossos argumentos começam a cair. E o único caminho que nós temos é o caminho da submissão, é o caminho da entrega. Nós não vamos colocar nossas mãos nas coisas do Senhor, como fez Uzá. Há quase 80 anos a arca estava fora de Jerusalém. E agora Davi está trazendo ela de volta. E houve um momento que ela quase caiu daquele modelo errado que Davi estava usando. Não tinha nenhum padrão espiritual aquele modelo que Davi estava usando para trazer a arca para o lugar sagrado que Deus havia determinado. Quando Uzá tentou colocar suas mãos como se pudesse ajudar a arca, ela não precisou de ajuda de ninguém. Quando esteve no templo de Dagon, em tantos lugares por onde ela passou,
Irmãos, como nós temos que ter cuidado para não colocar as nossas mãos imundas nas coisas do Senhor. Por isso nós necessitamos de ter essa visão de quem é Cristo. Quando Saulo pergunta, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu creio que esta verdade tem que nos impressionar. Porque aqui nós vamos ver a necessidade do nosso caminhar. Quando você vai vendo, estudando o tabernáculo, nós não vamos ter um estudo do tabernáculo, apenas estudar sobre essas tábuas do tabernáculo, suas disposições ali, suas particularidades. Quando você vai estudando isso, você vai vendo o caminhar da igreja, como nós precisamos funcionar na vida do corpo de Cristo, porque nós não somos membros inúteis, nós não somos pessoas que estamos aqui para o entretenimento, para meras reuniões. Irmãos, o nosso reunir, o nosso caminhar, o nosso viver corresponde a uma vocação celeste. Amém. E é isso que o Senhor deseja tocar na nossa vida, tocar no nosso coração. É isso que o Senhor deseja nos impressionar, porque nós temos uma carência tão grande disso, irmãos. Como nós somos necessitados de compreender essas verdades. Se nós compreendemos essas verdades, como fica fácil caminhar. Nós vamos ser livres de obsessões, livres de confusões, andar adequadamente, como Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 4, andar de um modo digno da vocação a que fostes chamados. Sabe essa palavrinha, digno? Ela é tão rica, porque essa palavra, ela fala de combinação. Quando uma pessoa vai vestir uma roupa, então geralmente a gente procura combinar. Você procura combinar o calçado, a calça, a camisa. Você procura combinar. Esse tipo de combinação. Porque a próxima palavra que você vai estudar desta palavra, digno, é harmonia. Tem que haver harmonia. Tem que haver uma combinação. Nosso caminhar tem que haver uma combinação, porque nós nos completamos. À medida que a gente for estudando isso aqui, você vai ver essas medidas. Todas essas medidas têm algo do Senhor para falar conosco. E tudo isso nos leva primeiro ao Senhor e depois a nós. Você lembra? Lá no capítulo 10 do livro de Números, assim que eles estão saindo do Monte Sinai. Aí você vai ver lá em Números capítulo 10, Deus estabelece as 2 trombetas de prata. E quando você vai estudando ali na tipologia, você vai ver que essas 2 trombetas falam-nos da palavra de Deus e da presença de Deus. Mas à medida que você vai lendo ali, aí você vai ver que o Senhor estabelece a ordem da marcha. E quando você estuda essa ordem da marcha, é tão lindo isso. Porque primeiro tinha que ir o estandarte de Judá. Aí os meraritas, os gersonitas, eles tinham que ir levando todos os utensílios do tabernáculo. Para que depois lá atrás, quando os coatitas chegassem, tudo já deveria estar pronto para que eles montassem o tabernáculo. Então, irmãos e irmãs, aqui o Senhor estabelece a ordem na marcha. Por quê? Porque lá no Egito, eles eram quem? Escravos. Lá eles não tinham ordem nenhuma. Caminhavam ao seu bel prazer, ou segundo o chicote de Faraó. Mas agora eles têm a palavra de Deus. Agora eles têm a presença de Deus. Quando você estuda todas essas verdades, você vai ver que isso toca a nossa vida hoje. O nosso andar corresponde a 2 coisas: a guerra espiritual e a edificação. Por um lado, nós estamos envolvidos numa batalha, numa guerra. Paulo diz lá em Efésios 6,10, quanto mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Aí depois você vai ver que ele diz que nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, é contra quem? Principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade atuando nas regiões celestes. Aí ele diz que nós temos que ser cuidadosos, porque nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as astutas ciladas. Essa palavra aqui, no original, é metodia. Fala daquelas manifestações sutis e imperceptíveis do inimigo. Como Satanás age. Então nós estamos numa guerra, mas também estamos numa edificação. Como Neemias, quando ele estava
restaurando os muros de Jerusalém. Numa mão, ele tinha a sua espada, e na outra, sua ferramenta de trabalho. Edificando, mas também pronto para a guerra. Lá em Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25, o Senhor Jesus vai falar de uma parábola muito interessante. Ele, aliás, ele coloca ali não apenas uma, ele coloca duas dentro desse contexto, que ele vai falar sobre a questão da edificação da torre, né? Você tem que calcular os gastos, e também da guerra, você tem que saber com quantos soldados você vai para uma guerra. Então ele fala aqui de guerra e de edificação, nós estamos envolvidos nisso. Por isso o nosso caminhar tem que ser um caminhar digno. Nós temos que andar de acordo com o nosso chamamento, com uma vocação celeste. Nós não andamos a ermo, não andamos sem foco, nós temos um foco. Lá em Hebreus 12, 2, diz que nós temos que olhar firmemente, atentamente, temos que desviar os olhos de tudo aquilo que não é Cristo e colocar os nossos olhos em Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé não é produto da nossa mente, do nosso intelecto. A nossa fé não tem origem em nós.